Olá pessoal, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje eu vim fazer um vídeo prometido para o pessoal do Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo para você que não me segue ainda, para você me seguir. Lá eu compartilho bastante conteúdo sobre literatura. E eu tinha prometido para o pessoal do Instagram que eu ia fazer esse vídeo, os 5 clássicos para ler em um dia. Então, antes tarde do que mais tarde, né? Aqui estou para fazer esse vídeo. Aproveitando a ocasião para dizer também que eu estou vacinada, por isso que eu estou aqui com essa belíssima camisa dizendo tome vacina, gostoso demais. Tem escrito aqui embaixo. Eu comprei essa camisa para ir me vacinar com ela, só que acabou que ela não chegou a tempo, mas eu vou continuar usando, afinal a gente precisa passar essa mensagem aí. Fica aqui o recado para vocês, tome vacina, quando chegar a sua idade, tome a vacina. Vamos direto ao assunto. O vídeo de hoje vai ser mais curto, né, porque a gente vai falar de dicas, eu não vou resenhar os livros que eu tô trazendo aqui para vocês. Vou dar dicas para vocês desses clássicos que vocês conseguem ler em um dia assim que você dedicar para leitura. Claro que não vai ser naquele período que você dedica no seu dia a dia, de alguns minutos para leitura, você não vai conseguir esgotar ele provavelmente nesse período, mas se você dedicar um dia, um final de semana aí nas suas férias, em um dia você consegue terminar esses livros. São livros pequenos, então a gente já começa desmistificando a ideia de que um livro, um clássico da literatura universal vai ser sempre aquele livrão, assim, ser sempre um tijolo como esse aqui, não vai. Nós temos muitos clássicos da literatura bem pequenininhos, mas que trazem mensagens poderosas, muito fortes para a nossa vida, que vale muito a pena a gente dedicar um tempinho da nossa vida, do nosso final de semana, do nosso dia a dia, para a gente conhecer esses clássicos. Não custa nada a gente trazer uma pequena definição de clássico, né? Bem livremente, um clássico é aquele livro que, através do tempo, já foi consagrado, né, como um grande livro, uma grande obra. Um autor também pode ser considerado um autor clássico, mas a obra clássica, um livro clássico da literatura, é aquele livro que traz valores, que traz ideias que nunca ficam defasadas, né? São ideias sempre atuais. Então, a qualquer momento que você lê esse livro, você vai ter uma ideia diferente, ele vai lhe trazer um ensinamento diferente, ele vai transformar a sua vida de um jeito diferente e nunca vai parar de fazer isso. Sempre que você lê ele novamente, você vai ter uma nova ideia, uma nova percepção. E essa é a magia das grandes obras da literatura, esse poder que elas têm de transformar a gente. Bom, eu já dei então todos os recados, vamos direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês o primeiro que eu escolhi aqui de clássico para ser lido em um dia, que é O Alienista, do Machado de Assis. Ele tá nessa edição gordinha, assim, essa edição é da Antofágica, da editora Antofágica, é muito linda, né? Vocês estão vendo, ela é capa dura, mas ela tá gordinha assim por causa da diagramação. Então veja o texto como é. Então são pequenas parcelas do texto aqui em cada página, o que faz com que a edição fique um pouquinho gordinha, mas ela é muito pequenininha, você com certeza consegue ler em um dia. E o Machado de Assis é o Machado de Assis, né? Eu quis começar com o brasileiro. E O Alienista é um conto do Machado de Assis. Então é uma narrativa curta, conta a história do médico chamado Simão Bacamarte, né? Um médico brasileiro muito consagrado, estudou fora. E depois que ele concluiu a missão dele dos estudos fora do país, ele retorna ao Brasil para se dedicar à medicina na sua cidade natal, que é Itaguaí, no Rio de Janeiro. E aí, Simão Bacamarte é um cara muito estudioso, né? Então ele se dedica cada vez mais aos estudos, ele se interessa, então, pelos estudos da mente humana, da razão humana. Ele fica apaixonado e resolve que vai abrir um hospício na cidade, né? A Casa Verde. E, de acordo com os estudos dele, ele vai percebendo que praticamente todo mundo na cidade é meio doido, e aí acaba internando a maioria das pessoas nesse hospício. Enfim, é uma narrativa maravilhosa, curta, tem resenha aqui no canal desse livro, eu vou deixar na descrição do vídeo também. E tem diversas críticas sociais aqui que o Machado faz, né? É um livro bastante interessante, o final é muito bom. E é um livro curto que vale muito a pena você ler. É um livro que está em domínio público, uma obra que está em domínio público, então se você não puder comprar o livro, você pode pesquisar na internet e você vai conseguir ler esse conto maravilhoso do nosso autor brasileiro genial. O segundo livro que eu separei para vocês aqui de clássico para ler em um dia é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. O Ernest Hemingway é um autor norte-americano. Essa obra é a última obra que ele escreveu ainda em vida. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E nesse prêmio se indicou que O Velho e o Mar foi uma das grandes obras que influenciaram, né, esse prêmio para ele. O Velho e o Mar é uma novela
né? Então ela é uma narrativa um pouco mais extensa do que o conto, mas não é muito maior. E especificamente essa obra, é muito difícil você não se emocionar com essa obra do Ernest Hemingway. Uma das características do Ernest Hemingway é ter uma escrita bastante objetiva, então você vai perceber isso, ele não fala muito além do que é necessário, assim, sabe? Daqui ele vai contar a história de um pescador, um velho pescador que mora numa vila, né, de pescadores chamado Santiago. Santiago já é um senhor, né, ele vive da pesca, mas ele já está há 84 dias sem conseguir nenhum peixe. Então ele tá já numa situação difícil de alimentação, de tudo. Ele tem um amiguinho, né, uma criança que é super amigo dele, que o ajuda nesses momentos, né, com a comida e tudo mais, mas ele tá numa situação realmente muito difícil e as pessoas já começam a taxar ele como uma pessoa azarada, né, os pescadores ali da vila. E aí, nesse 85º dia, se eu não me engano, ele vai ao mar e acontece algo extraordinário, assim. Eu não vou contar porque, assim, eu posso acabar esgotando o enredo para vocês, porque é um livro bem pequeno mesmo, olha só. Mas o que acontece com o Santiago no mar é o que você tem que se prender para refletir. Então, ele passa por uma situação que você pode se enxergar em alguma situação da sua vida. É muito difícil que você não se identifique com o Santiago e que você não sofra com ele e que você o admire muito no final dessa história e que você se questione se você seria capaz de agir dessa forma também. Então, esse livro faz a gente refletir sobre os momentos difíceis das nossas vidas, como que a gente age diante desses momentos difíceis, como é o nosso comportamento diante de uma situação que a gente se sente derrotado, fracassado. Enfim, O Velho e o Mar é o livro. Ele é muito pequenininho, dá pra você ler em um dia. É muito provável que você não consiga parar de ler quando você comece. A narrativa vai te prender do início ao fim. É uma super dica que tá aqui pra vocês também. Mas, bom, a minha próxima dica é uma que eu falo muito no meu Instagram. As pessoas, os meus seguidores do Instagram já sabem. Muitos até me marcam quando vão ler A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, porque é uma novela que eu gosto demais. E olha o tamanhozinho dela, ó. Você vai ler isso aqui em um dia. Provavelmente você não vai conseguir parar também. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo Tolstói. Assim, a forma dele escrever é muito clara, objetiva, fluida e muito profunda ao mesmo tempo. Então, aqui nessa novela, Na Morte de Ivan Ilitch, o Tolstói vai contar a história de Ivan Ilitch. Começa com a morte dele, como o título sugere, e depois o autor vai discorrendo como foi a reação das pessoas que se relacionavam com Ivan Ilitch quando ele morre. Depois ele faz uma digressão aí para mostrar como foi a vida de Ivan Ilitch, né? Como foi que ele levava a sua vida, quais eram os seus valores na hora de levar a sua vida, de tomar suas decisões. E quais foram as reflexões que Ivan Ilitch teve no momento que ele descobre que ele está próximo da morte. E a situação que ele vive ali, próximo da morte, os questionamentos que ele faz. Cara, é um livraço isso aqui. Olha o tamanho disso e você vai fazer assim, ó, em você. Existe uma descrição da morte aqui no final desse livro que é algo espetacular. Eu acho que é uma das coisas mais lindas e profundas que eu já li na minha vida. Vale muito a pena ler esse livro aqui, A Morte de Ivan Ilitch. Eu só tô dando dica, essa palavra aí mesmo pra você. Só dica maravilhosa. A quarta dica é também de um russo, o Dostoiévski. E aí eu vou deixar a discussão pra vocês. Tem gente que gosta mais do Tolstói, tem gente que gosta mais do Dostoiévski. Enfim, os dois são incríveis. E essa novela do Dostoiévski chama Noites Brancas. É maravilhosa também. Para quem está acostumado com Dostoiévski, pode estranhar essa novela porque ela é mais romântica, né? Ela está mais voltada para o romantismo. Inclusive, ela veio na contramão da tendência da época, que era o realismo. E o Dostoiévski, nessa época, traz essa novela completamente romântica. É uma novela que eu gosto muito, você consegue ler ela em um dia também. E ela conta a história do sonhador, o personagem principal aqui, que nós não sabemos o nome dele, ele é denominado tão somente de sonhador. E o sonhador é um sonhador. Ele não gosta da vida real dele, da realidade dele. O momento mais feliz da vida dele é quando ele tá voltando para casa, para se trancar no quarto dele e começar a imaginar coisas, como seria uma vida maravilhosa, nos sonhos, né? Só que
Num desses dias que ele está caminhando de volta para casa, numa noite branca, que é o título aqui da novela, que é um fenômeno natural que acontece na Rússia, em São Petersburgo, que o sol não se põe completamente, então a noite, a madrugada ainda fica clara, que eles chamam de noites brancas. Então, numa dessas noites brancas, ele encontra uma moça chamada Nastienka e fazem amizade, e eles começam a levar essa amizade de uma forma muito bonita. Provavelmente você vai se apaixonar também. E, enfim, tem uma parte nesse livro que eu gosto muito, que é quando ele se lamenta para Nastienka, que ele fala: "Ó, Nastienka, será tão triste ficar sozinho, absolutamente sozinho, e não ter sequer o que lamentar, pois tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo era nada, um zero estúpido e redondo, era só um sonho." Eu decorei, porque vai acontecer uma coisa na vida do sonhador que faz com que ele passe a admirar, a curtir a realidade. E aí ele fala isso quando ele percebe que tudo aquilo que se perdeu, né, a vida anterior, antes dele despertar para a nova vida dele, tudo aquilo que se perdeu era nada. Ele não construiu nada enquanto ele ficou só sonhando, sonhando, sonhando. E isso traz diversas reflexões pra gente, né? Às vezes a gente fica imaginando, sonhando, sonhando e não vai pra ação, né? Não age, não toma uma atitude. Enfim, traz várias reflexões, é uma novela fofinha demais, assim, apaixonante. Acontece algo no final que me deixou, confesso que me deixou assim meio triste. Cada um faz sua própria interpretação, né? O mais legal das obras de arte é isso. A partir do momento que ela vai pro mundo, ela passa a ter 1 milhão de interpretações. Cada pessoa interpreta de uma forma e isso é que é a beleza da coisa. E a última dica que eu tenho aqui para vocês é essa peça grega, essa tragédia grega chamada Édipo Rei, do Sófocles. Essa peça é muito tiquititica, olha o tamanho dela, e a diagramação de uma peça também interessante, tá vendo? Porque ela não toma a página toda, não é escrita em verso, então ela é bem pequenininha mesmo. Eu li isso aqui uma vez que eu fui numa livraria, aqui num shopping, e eu li lá dentro ainda, escolhendo um livro, e li ela todinha lá. Édipo Rei é uma das principais tragédias gregas que a gente tem hoje. Esse livro está no ranking dos livros mais lidos pelos alunos das universidades, das melhores universidades do mundo. Conta a história de Édipo. Um oráculo traz uma profecia para ele de que ele vai matar o pai e se casar com a mãe. E ele foge da terra natal dele para essa profecia não se cumprir. Só que, enfim, a peça se desenrola e o final é bem interessante. É uma tragédia. Segundo Aristóteles tem um livro chamado Poética, em que ele analisa as tragédias gregas, e segundo ele, essa é a mais perfeita tragédia grega que existe. Uma coisa interessante nas tragédias, da gente observar nas tragédias, é a falha trágica, né, que eles chamavam de amartia, que é o defeito, né, a conduta que vai causar as consequências que vai ocasionar na tragédia ao final. No caso do Édipo Rei, a gente pode observar essa falha trágica no comportamento dele, especialmente a híbris ou a ubris, que era um comportamento muito condenado pelos gregos na época, aquele comportamento de excesso, de soberba, de orgulho, que faz com que você não ouça os outros, com que você não ouça os deuses na época, né, a natureza. A gente consegue observar essas características muito bem aqui nessa peça. Para Aristóteles, a tragédia especificamente servia para causar uma catarse em quem estava assistindo, né? A ideia era que quem estivesse assistindo pudesse ter um momento de transformação na sua vida, e a partir daquele momento ela saia do teatro com um novo ensinamento, né, com uma nova pessoa. Então, eu acho muito interessante ler Édipo Rei por conta da importância que tem histórica e por conta da história, do enredo. Enfim, é uma dica também muito boa. Eu estou aqui bem modesta hoje, dando dicas maravilhosas para vocês, mas vocês vão com certeza gostar disso aqui. Pode ser que cause um pequeno estranhamento quem nunca leu uma peça na hora de ler os versos, as falas, mas isso é superado, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, leia em voz alta, imagine as pessoas falando no palco do teatro, ajuda. Bom, eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão grande. Eu tentei trazer para vocês apenas o superficial, mas como dica mesmo para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que tenha despertado o interesse de vocês em ler mais clássicos, e clássicos pequenos que podem ser lidos em um dia, pode ser lido no final de semana, enfim. Se você não lê em um dia, não tem problema nenhum, isso não é uma regra. Tá? É só pra gente ter uma noção do tamanho deles, mas você pode levar um final de semana, uma semana, um mês, não interessa. O que importa é que você curta essa leitura, que você aprenda com ela e que você possa passar adiante também com uma dica
para os seus amigos, para os seus familiares, e a gente possa disseminar a cultura e a leitura para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Continue me acompanhando aqui nesse canal, que a gente vai ter muito mais vídeos por aí. E muito obrigada e até a próxima. Tchau!